Ora então, boa noite, boa tarde ou bom dia, consoante o momento em que estejas a ver, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda. Mais uma vez vou falar-te sobre propósito de vida, com mais um ângulo, para, então, o quê? Libertares cada vez mais e melhor da expressão criativa, autêntica, benévola de quem és. E então é isso. Hoje vamos falar, eu estou aqui a ver se consigo mostrar a frase, e já consigo vê-la, a frase de apoio para os pilares da criação. Os pilares da criação, então, é o título que eu te proponho, que possamos ver e desenvolver hoje. E então, os fundamentais que garantem a nossa capacidade criativa ao longo da vida, façamos o que fizermos, é esse o objetivo que nos vai mover, locomover hoje. E eu vou ver aqui se consigo pôr mais luz, porque eu penso que tinha isto ativado, só um momento, a tratar aqui dos temas técnicos. Ora, não está. Agora sim, parece que sim. Muito bem. E então, nós podemos perder-nos hoje em dia na complexidade imensa de conhecimentos, perspectivas, ensinamentos, abordagens, que às tantas podemos ficar perdidos, e fez-me lembrar uma afirmação que uma pessoa que gosto bastante diz, e não sabermos a porta de sair, ficamos perdidos, já não sabemos onde é a porta da sacristia. Dizia esta pessoa que então entrávamos numa sala aparentemente simples, mas com tantas voltas, com tantas complicações, com tantas perspectivas que podemos hoje em dia aceder, ficamos com fundos baralhados e então ficamos sem saber qual é a porta da sacristia, entre aspas, ficamos perdidos sem saber como sair desse emaranhado, desse labirinto de conhecimentos, ou de informação, melhor dizendo, que então precisa de ter um sentido. E o sentido consegue-se, na minha opinião, a partir de algumas ferramentas muito simples. E as ferramentas mais simples, por assim dizer, as ferramentas conceptuais mais simples, para nós entendermos aquilo que verdadeiramente conta na criação, na minha opinião, são os princípios. E, portanto, em termos de princípios, o que é que nós podemos reconhecer em termos de sermos criativos toda a vida o mais possível? Bom, na minha opinião aqui, a perspectiva, se preferires, que eu te proponho para então entenderes como podes aplicar esses princípios na tua vida, é a perspectiva muito simples de olharmos para como é que se cria na natureza. E como se cria na natureza está representado de uma maneira muito simples há milhares de anos num símbolo que todos nós conhecemos, que é o símbolo do Tao, em que nos diz que então temos uma dança permanente, por assim dizer, entre o princípio masculino, o Yang, e o princípio feminino, ou o Yin. Certo? E, portanto, isto é inegável que, então, através do princípio da polaridade, o princípio que conjuga, então, a função, a iniciativa masculina, ativa, exploratória, direta, assertiva, de ir de A para B, de lançar-se, projetar-se na existência da forma o mais imediata e o mais direta possível, este princípio deve ser coadjuvado, então, pelo princípio feminino da receptividade, da concentração, da manutenção, então, desses elementos que foram projetados numa espécie de receptáculo que permita que eles se desenvolvam, gestem e culminem naquilo que venha a acontecer como a criação que nós, ou o universo, a natureza, deseja que aconteça. Portanto, sem grandes complicações, sem grandes alavancagens mais em termos de ideias, de conceitos, e que nos fazem então não sabermos qual é a porta da sacristia onde nos metemos à procura de tantas coisas para podermos criar. E aliás, essa é uma inclinação que eu tenho, de ir em busca de mais conhecimento para poder ajudar mais e melhor. Portanto, esta é uma das memórias que eu procuro ter, que é, na essência, criar é simples. É bastante simples. Passa por termos, então, o princípio da polaridade, que considera que existe um princípio masculino com um princípio feminino que se conjugam para, então, criarmos aquilo que queremos ver criado. E vemos isso, obviamente, como é que se geram seres humanos.
temos um princípio masculino, um princípio feminino, e então eles, com essa polaridade, com essa diferenciação fundamental e essencial, eles, depois de unidos, através de um outro princípio, que é o princípio da integração, então podemos criar. E é isto. Em princípio é isto. Não há mais nada. Podíamos ir já embora. Mais ou menos. Então, o que é que nós, para podermos ser capazes de manter as coisas muito, muito, muito simples, mas em termos de princípio, mais uma vez, em termos de pilares, que é isso que os princípios são pilares que nós podemos usar de uma forma reiterada, uma vez após a outra, com diferentes ângulos, com diferentes ajustes, com diferentes perspectivas, mas podemos vê-los reconhecidos em múltiplas formas na nossa existência, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal, seja em que área seja. São princípios então que nos permitem que, se estamos com dúvidas, podemos recuperar aquela famosa expressão back to basis. Então, nesse back to basis, nesse regresso às bases, voltamos a pensar nos princípios e pensamos, calma lá, o que é que eu posso fazer de novo? Que iniciativa é que eu posso fazer? Ou o que é que eu posso sustentar? O que é que eu posso manter para poder estar em ressonância com os princípios masculinos e com os princípios femininos? E será que estão em conflito ou estão de alguma forma a afastar-se? Se sim, e essa é uma das metáforas para muitos mitos e muitas histórias ao longo da humanidade que nos falaram do que é que acontece quando os princípios masculinos e femininos se afastam. Eu estou a pensar, por exemplo, no mito de Sansão e Dalila, em que basicamente então o que é que acontecia era que quando os pilares foram afastados, e que também podemos usar aqui como metáfora, quando então o princípio masculino da iniciativa se afastou do princípio feminino da receptividade, eles deixaram de comunicar entre si, deixaram de se integrar, e entregar também um ao outro, se pudermos ver as coisas desta forma, em termos do tal símbolo tal que eles estão em comunicação e andança constante. Então o princípio masculino e o princípio feminino, quando se deixam de integrar, essa história diz-nos que é o caos, que é a derrocada, que é a destruição. Portanto, se nós precisamente queremos o inverso, queremos a criação, devemos então ser capazes de fazer essa integração de uma maneira muito simples, seja o que seja que a gente está a querer fazer. É o quê? É uma nova profissão? É um relacionamento que precisa de ser reforçado nos seus elementos constituintes? Ou é um novo projeto que está a conhecer a luz do dia e que queremos então que ele vá conhecendo reforços? E então podemos fazendo várias mudanças de perspectiva em busca de como integrar fundamentalmente então estes princípios, o princípio masculino e o princípio feminino, e conseguir reconhecer que então com este princípio da polaridade, que é o princípio que reconhece então estes dois princípios, e temos aqui uma espécie de losango, se quiseres, ou um diamante, se quiseres encarar desta forma, em que então tens esse princípio da unidade que se desdobra em polaridade masculina e feminina e que, se reintegrado novamente, gera obras, criação. E então, é essa a base que nós podemos aplicar para conseguirmos, na minha opinião, dar passos para diante, para fazer acontecer aquilo que queremos fazer nas nossas vidas. E então podemos pensar em múltiplas outras possibilidades. E, por exemplo, se pensarmos que estamos a tentar criar um projeto novo, então podemos pensar que o princípio masculino será o princípio da exploração, em que eu me lanço para a frente, tomo uma iniciativa de fazer alguma coisa nova, encontrar novas informações, descobrir mais, definir aquilo que eu preciso de saber e poder então traçar um círculo para então conter, armazenar conhecimentos, trabalhar com esses conhecimentos, ter então a paciência, a energia feminina de permitir que vá aprendendo cada vez mais e melhor e que vá então conseguindo ter cada vez mais capacidades, mais competências, mais conhecimentos que me permitem então entender melhor qual é o plano que deve estar por trás disso e, obviamente, colocá-lo em prática, colocá-lo em ação. E a questão que eu te coloco é, consegues ver nesta diferenciação aplicada a este exemplo do projeto, onde é que estão aqui os princípios masculinos e femininos em integração? Eu penso que a entrada por exemplo, a busca de informação, esta exploração através do princípio masculino depois reflete-se em planeamento, em preparação, em disciplina, em recorrência, através do princípio feminino que assegura então essa sustentabilidade de nutrição dos elementos que são necessários para que esse plano
possa de facto consolidar-se e estar pronto para fazer o quê? Para a parte da integração, que é entrar em ação, que é fazermos acontecer, de estarmos no terreno, implementarmos e através então do processo de prototipagem, implementação, aprendizagem, correção dos erros. Também podemos, se não temos um conhecimento muito claro, simplesmente método tentativa e erro. Método tentativa e erro. Já falámos aqui em transmissões passadas também sobre a aplicação do método científico. Aqui estou a convidar-te, se preferires e se quiseres ver então valor nesta abordagem, a entenderes de uma forma muito, muito básica, ou usares este entendimento que tu já tens, que já todos temos, já todos contactamos com este símbolo do Yin e do Yang e conseguimos facilmente pensar que se queremos criar alguma coisa. E recorrendo às metáforas da natureza, todos nós conseguimos reconhecer a criação, os princípios da criação de uma forma muito básica, mas se tivermos então o hábito e se nos prepararmos para então regressarmos àquilo que é as bases daquilo que queremos criar, e se pensarmos, calma lá, eu estou perdido, então o que é que eu estou a precisar de fazer para ativar o Yang e o Yin desta circunstância que eu quero resolver, deste objetivo que eu quero alcançar, ou de um desafio que eu quero superar, de um problema que preciso de resolver, de uma situação que tenho de lidar ou de encarar. Ok, o que é que eu preciso de fazer? O que é que eu preciso de aguentar, esperar, sustentar, continuar, persistir? E como fazer a dança entre as duas? É aqui a chave, na minha opinião, para ativarmos a base que nos vai então libertar o que é preciso libertar para continuarmos a criar. E para então nos mantermos com capacidade criativa ao longo da nossa vida, façamos o que quisermos. Obviamente, façamos o que quisermos de uma forma ajustada, de uma forma apropriada ao contexto. Obviamente não faz sentido que eu, se tenho a idade que tenho agora, pensem, e já falei neste tipo de exemplos, pensem em ter um determinado tipo de desempenho de excelência numa área cuja maturidade do campo não me está acessível, ou porque já tenho idade a mais para poder ter determinado tipo de desempenho atlético, por exemplo, que tenho 40 anos, ou se ainda estou demasiado novo para poder desempenhar outras funções que, por definição da mestria do próprio campo, não me estão ainda acessíveis, ou por experiência, ou pela própria idade cronológica, ou o que seja. Veja aqui o teu comentário, Leonila, mais uma vez. Muito bem-vinda, obrigado por estares, obrigado por participares. Nessa tríade desse caos, ordem, criação, eu entretanto já não vejo o comentário, ele desapareceu. Ok, muito bem, eu convido-te a que podes voltar a colocar o teu comentário para eu poder voltar a lê-lo, e penso que também aqui algumas palavras não estão exatamente muito legíveis. Se puderes voltar a fazê-lo, agradeço-te. Continuando então. Então temos esta dança, dialética, diálogo, envolvimento permanente entre estes dois princípios, que são então os pilares da nossa criação. E então são a tríade que nós temos. Temos um princípio masculino, temos um princípio feminino e temos a integração entre os dois. Estes princípios decorrem da lei da polaridade, ou do princípio da polaridade, que dizem que tudo no universo está diferenciado, e existiram, têm existido e vão continuar a existir inúmeras explorações destes princípios e das suas diferenciações ao longo da história e em várias áreas do conhecimento, então que nos ajudam nessas áreas a entender o que é que podemos fazer. E agora sim, Leonila, já vejo mais uma vez aqui o teu comentário, obrigado por voltares a pôr, não tem problema, por ter havido o engano. E então tu dizes, pensando na tríade do caos, ordem, criação, em qualquer situação pode-se pensar no problema, solução, ação. Sim, sim, sim. Fizeste precisamente uma aplicação disto que estamos a falar. Pegando na última frase que escreveste. Problema, solução, ação. Pode ajudar também, na minha opinião, se virmos que na definição do problema formos profundamente acertados no nosso diagnóstico, na minha opinião, a solução já aparece pronta. Mesmo que a solução possível no momento seja dizer não se pode resolver, temos de esperar para mais desenvolvimentos, mais conhecimentos, mais preparação,
Ou então, faça-se de imediato, já está. Já estou a ver o caminho. O diagnóstico trouxe-nos então, no problema, o lado inverso, a solução então ficou pronta. E obviamente isso naturalmente entra-se em ação com muito mais fluidez. Quando temos uma visão muito clara sobre o que é preciso fazer, temos os meios para fazer. Não há grandes questões. Esse é um dos problemas. Muitas das vezes as pessoas incentivam-se umas às outras, empurram-se até, por assim dizer, a entrarem em ação, faz, quando na verdade o que está a ser necessário naquele momento é vê melhor, observa melhor, escuta melhor, vê os fundamentos dessa situação, reflete em termos dos básicos, constrói isso com conhecimentos do campo, e aí, obviamente, dependendo daquilo que estás a querer criar, pode ser muito importante teres mestria do campo. Porque sem essa mestria de campo, se é um problema complexo, pode ser virtualmente impossível chegares a um problema sem teres essa mestria de campo. Eu não me passa pela cabeça que campos altamente complexos da atividade humana, e nós conhecemos vários campos altamente complexos da atividade humana, e estou a pensar apenas em alguns, na engenharia, na medicina, na ciência aeroespacial, em campos envolvendo a investigação científica, na genética, na engenharia artificial, na engenharia e na ciência da inteligência artificial, por exemplo, e podia avançar por aqui fora, porque existe complexidade em todos os campos, ou praticamente todos os campos da intervenção humana. Mas o que acontece é isto. Se não vamos aos fundamentais e se depois não os desdobramos de uma maneira que de facto faça sentido, sem perdermos o fio de Ariadne da ligação entre essa mestria de campo e esses princípios de campo, ou esses modelos mentais, para usar um outro termo que também já falámos aqui, que fazem todo o sentido para resolvermos ou para criarmos a solução que precisamos de criar, então vai ser muito difícil e vamos perder-nos num emaranhado de possibilidades e de soluções. E num mundo como é o de hoje em dia, que nos convida ou nos incentiva através precisamente das formas, das estruturas que nós temos, dos nossos aparelhos, dos nossos telemóveis, dos nossos smartphones, por exemplo, do ritmo da nossa vida, da sucessão de estímulos, convida-nos, incentiva-nos, inclina-nos o terreno para termos uma cognição, muitas das vezes superficial, e que não vai aos pilares, que não vai aos fundamentos, que não vai às raízes das coisas, torna-se muito difícil. E, portanto, o meu convite aqui, a minha sugestão, se quiseres, é que não percamos de vista o que é na essência, criar, para então podermos então escalar e alavancar tudo aquilo que faz sentido, que possamos escalar e alavancar. Com todo o conhecimento que temos ao nosso dispor e com a facilidade que temos de aceder a esse conhecimento, muitas das vezes à distância de um clique. Através da internet, já nem sequer hoje em dia quase é preciso que seja num computador. Acaba por ser num telemóvel. Conseguimos ter, com ligação à internet, conseguimos ter acesso a muito do melhor conhecimento que a humanidade já produziu. Isto é absolutamente extraordinário. Mais um comentário teu, Leonila. Muito obrigado por estares mais uma vez a comentar e a questionar também, se bem estou a entender. Então vou ler o teu comentário / questão. Mesmo que a solução indique não a ação, será necessário a aceitação, que requer uma cocriação entre o fazer e o ser, que também poderá representar o tal yin e yang. Concordas? Concordo. Excelente comentário. Concordo. Aqui o fazer pode ser apenas uma decisão. Isto é uma forma de fazer. Pode ser simplesmente onde antes havia inação, uma decisão que internamente causou um movimento. Nem que seja na nossa forma de pensar. Isso já é uma ação. Certo? Pode ou não ser suficiente para lidar com a situação. E isso já é um passo adiante. Mas, portanto, concordo com o que estás a dizer plenamente. E quando estás a trazer a questão do ser e a aceitação, que requer uma cocriação entre o fazer e o ser, e se bem entendo onde é que queres chegar, pode estar a falar no ser em termos de libertar mais da nossa presença. E então o que vai acontecer aqui é que esse mais da nossa presença, através de uma decisão que ativa a nossa orientação, o nosso foco, a nossa atenção, de uma maneira produtiva e efetiva, para então lidar com a nossa necessidade de
eventualmente mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio interno, mais conexão, mais adesão à realidade tal como ela é. A partir dessa decisão já entramos em ação. Essa é que é essa. Já movimentamos energia em nós. E isso, evidentemente, despoleta a tal dança entre o Yin e o Yang. E, aliás, essa dança entre o Yin e o Yang, se virmos como essa dança opera, o movimento opera em torno de um centro, nós vemos aquelas ondas do símbolo do Yin e do Yang, se virmos o símbolo em movimento, e se ele entra em movimento, a dança processa-se então em torno de um eixo, de um ponto de centralidade, que o saber ancestral, nomeadamente vários dos maiores mestres, com destaque para um que destacou este ensinamento de uma forma particularmente significativa, e que é Buda, Siddhartha Gautama, o Buda. Esse ponto de centralidade em que estamos no eixo da roda, ou no centro do turbilhão, se quisermos, estamos no olho do furacão, o caos pode rodar à nossa volta, as situações, a velocidade da vida, toda a espécie de convocações a que somos sujeitos no nosso dia-a-dia, mas nós internamente estamos centrados, estamos no eixo, e então conseguimos, a partir desse centro, projetarmos e irradiarmos a nossa iniciativa ou a nossa receptividade e então ordenar o caos que se processa à nossa volta. Faz sentido, Leonila? Dá uma resposta mais completa à questão, ao comentário que colocas? Se não, ou se sim, por favor, comenta, tenho todo o gosto. Portanto, então o que é que temos aqui? O que é que eu trago hoje? O que é que eu quis trazer hoje? Quis, em vez de andar com alguns enriquecimentos que tu podes usar de uma forma já mais desenvolvida, quis fazer uma espécie de movimento de retrogradação ou de regresso para, e é algo que eu preciso imenso de fazer também muitas vezes, regressar à base daquilo que verdadeiramente importa na criação, daquilo que é verdadeiramente estrutural logo para começar, logo para manifestar, e então, com base nisso, desenrolar tudo o resto. E então reconhecemos que nesse princípio da polaridade temos então, compõe-se em princípio masculino, princípio feminino, integrando-os de uma maneira que verdadeiramente funciona, então temos a concretização, a ação, uma maneira que verdadeiramente funciona, passa, como eu tenho repetido em várias transmissões, e tu hoje, Leonila, vieste aqui com os teus comentários ajudar precisamente a alocar, aportar esse mesmo eixo mais uma vez. Então, pela centralidade, pelo princípio da centralidade, que é o princípio da unidade, então conseguimos fazer com que haja essa reconciliação através do processo criativo e estamos prontos para, de uma forma estrutural, sabermos que temos a nossa base mais ou menos sólida para ativarmos, e digo mais ou menos, consoante o nosso grau de proficiência, em sentirmos que a base está de facto como precisamos. E então, em função disso, podemos denominar o resto das coisas que a gente vai fazer. É o quê? Vamos aprender alguma coisa nova? Vamos testar alguma coisa que já aprendemos e que agora tem de funcionar ou deve funcionar? E como é que vamos lidar com os avanços e reveses que esses testes nos podem trazer? É o quê? É um projeto criativo? É uma nova função na tua organização? Ou é um novo papel que tens de desempenhar na tua vida? Seja na parentalidade, nos relacionamentos, ou claro, no empreendedorismo, que era o que estávamos a falar. E o que temos vindo a falar com algumas ferramentas a miúdo ao longo das transmissões. Temos vindo aqui a fazer, lá está, uma dança entre os vários níveis e as várias dimensões em que podemos então expressar-nos criativamente e autenticamente o nosso propósito de vida, a nossa grande razão para virmos aqui a esta existência, acredito eu. E nós precisamos de o fazer em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas nós somos convocados a expressar-nos autenticamente e a trazermos cá para fora então aquilo que podemos fazer de melhor e a descobrirmos isso mesmo no processo. A descobrirmos isso no processo. Porque nós muitas vezes não sabemos isso antes de o fazermos. Nós podemos nos preparar, podemos estudar, ler, rever, trabalhar profundamente com os fundamentais, mas só quando colocamos as coisas que são precisas colocar na nossa experiência de vida, aquelas se mostram com mais clareza como são. Porque ganhamos distância, elas saem de nós, por assim dizer, as nossas ideias saem de nós em atos, em obras, e então conseguimos olhar para isso com mais clareza e perceber o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar. E claro, e tomar as decisões
difíceis e muitas vezes de desafio, de permanecermos fiéis a nós ou não, e depois voltarmos a ser fiéis no futuro, voltarmos sempre a ter a oportunidade de recuperar essa fidelidade que é seguir ou não seguir a nossa voz interior. Permanecer ou não permanecer quando o resto do mundo acha uma coisa, mas nós no nosso interior sentimos que é outra. O que é que vamos fazer nessas alturas? Como é que vamos manter-nos a caminhar o nosso caminho autêntico? É uma aprendizagem em que todos iremos estar, acredito eu, profundamente, até ao final das nossas vidas. Estamos todos neste planeta escola, como eu acredito que é, para aprender, e todos somos alunos e professores uns dos outros, de uma forma ou de outra. E os papéis são mutáveis. E estão em rotação, em movimento também eles, como o Yin e como o Yang. E há alguém que está num papel em que pensa que está a ensinar, entre aspas, em segundos pode haver uma volta de vida e essa pessoa está a aprender. Isso aplica-se em qualquer área da vida. E se nós tivermos flexibilidade nos papéis, porque entendemos os princípios que lhes estão na base e conseguimos cada vez mais pô-los em prática, então temos muito mais do que só a mestria dos projetos, ou mestria das criações, ou mestria do campo onde estamos a operar. Eu acho que temos mestria de vida. E eu acho que é essa mestria de vida que de facto devemos procurar, e é essa mestria de vida que de facto vale a pena alcançar, porque isso, no fundo, traz-nos a convicção e a sensação profunda de que, aconteça o que acontecer, nós vamos ser capazes de lidar. Nós vamos ser capazes de dar a volta. E mesmo que não saibamos bem se a nossa preparação está à altura, eu acho que há um poder maior que nos apoia, que nos suporta e que ocupa o seu lugar se nós ocuparmos o nosso, e que se nós esgotarmos a nossa preparação, se nós esgotarmos a nossa entrega, se colocarmos tudo o que somos no mínimo que fazemos, mais uma permutação dessa super citada frase de Fernando Pessoa que tanto me inspira, e penso que pode inspirar a ti também, então sim, então vamos ter o apoio, que pode não ser aquilo que queremos, mas é aquilo que precisamos. Então vamos ter a possibilidade de ir mais além. Então vamos ter a possibilidade de avançar, mesmo quando parece que estamos a recuar. Mesmo quando parece que estamos a dar passos para trás, na verdade estamos a dar passos em frente. Parece que estamos a ser sufocados, quando na verdade estamos a ser bem enraizados para crescermos profundamente, para podermos ascender às alturas que nos cumprem. Acredito eu. E é isto. Vejo mais um comentário teu, Leonila. Sim, muito obrigado mais uma vez. Nessas alturas é questão de escolher e agir para ver um mundo diferente que se coadune com essa nossa verdade. Eu penso que nas alturas, nos dilemas que eu estava a comentar há pouco. Penso que é isso que este teu comentário se refere. Se não for, por favor, complementa ou desmente-me, corrige-me. Eu acho que sim, que estás a falar que é naqueles momentos em que estamos perante uma decisão. E então é o nosso farol interno, é a nossa estrela guia, se quisermos. Também já falámos aqui sobre o conceito da estrela pessoal e nos tornarmos em pessoa estrela. E então, fundamentalmente, é estarmos em contacto o mais amplo, recorrente e claro possível com a nossa intuição, com a nossa capacidade de acedermos à nossa verdade, que está codificada nesse corpus que a teosofia chama de mônada, e que então compõe-se da nossa alma e do nosso espírito, para, seja como seja, descarregar então essas dimensões da nossa verdade. E quem diz de cima também diz de baixo, diz de dentro, porque na verdade isto não está localizado geograficamente em nenhum ponto que a gente possa olhar, olha, está ali. Não, está nos recessos do nosso ser, e com prática podemos então deixar que essa voz audível seja escutada, seja mais claro do que o ruído dos tempos, do que a espuma destes dias em que vivemos, em que o movimento é tão rápido quanto frenético. E muitas das vezes é mais o segundo que o primeiro. Mas enfim, que saibamos usar todas as forças a nosso favor, e que, com base então nestes pilares da criação, se fazem sentido para ti, que então a partir desta base possas alavancar, colocar em marcha ou sustentar aquilo que é necessário que faças, ou que permitas
que se manifeste na tua vida agora. Namasté. Por hoje é tudo. Que tenhas um excelente resto de dia. Até amanhã.